Corações amigos, que nós possamos conservar os nossos corações em paz, que a nossa mente esteja alerta para os verdadeiros e importantes interesses para o espírito que somos. Que possamos buscar nesta noite e em todos os momentos de nossas vidas, buscar o alimento imperecível, buscar o que nos dá alegria, contentamento, satisfação. Sem sombra de dúvida, imagino, se estamos aqui, estamos porque temos o interesse de alimentar o espírito que somos, de trazer para as nossas vidas, para os nossos corações, as oportunidades que eles precisam para vivermos melhor. A doutrina traz para nós uma compreensão que nós precisamos compreender, conhecer, descortinar horizontes para, buscando esta compreensão e esse entendimento, solidificar a nossa fé, trazendo para as nossas vidas a compreensão de que aqui estamos com uma tarefa, para um cumprimento de deveres que são primeiro para conosco mesmo. Cada um de nós temos o dever de cuidar da melhor forma possível de nós, de nos alimentarmos com o que é necessário para termos uma vida significativa. E, sem sombra de dúvidas, essa significação vem através das instruções que nós recebemos através dos Espíritos, com o conhecimento que a doutrina nos proporciona. Claro que não apenas a doutrina proporciona esse alimento, não apenas a doutrina dos Espíritos proporciona o que nós precisamos para ter uma vida, qualidade de vida, uma vida abundante. Entretanto, cada caminheiro procura os caminhos que mais lhe apraz, que melhor torna compreensível a jornada. Para nós, que abraçamos a doutrina dos Espíritos, certamente fizemos isso, porque ela trouxe para os nossos corações, para o nosso espírito, algo diferente. Para mim, para o meu entendimento, para o meu coração, este algo a mais é a resposta aos questionamentos, nos ensinos, nas filosofias, nas propostas meramente voltadas para a racionalidade. Nós precisávamos de algo que falasse ao nosso coração e que falasse igualmente ao nosso raciocínio, que trouxesse compreensão, que tivesse respostas precisas, mas que também nos proporcionasse esse desenvolver da espiritualidade, que não apenas preenchesse o vazio da mente, mas que preenchesse o vazio do coração, que trouxesse para nós a substância que nos dá vontade de viver, que nos proporciona brilho nos olhos, que proporciona para nós o interesse de estender os braços, de estender as mãos, não apenas para receber, mas principalmente para oferecer algo de nós mesmos. Afinal, somos recebedores, quase a maior parte das nossas existências. A maior parte do tempo, nós buscamos aqueles que podem proporcionar para nós algo, desde o prazer da companhia até coisas muito mais necessárias para o desenvolvimento das nossas vidas. Então, com o despertar da consciência, nós passamos a perceber que não basta apenas receber. Precisamos, naturalmente, ter humildade para receber, mas, igualmente, nós precisamos compreender que todos nós podemos e devemos oferecer
algo de nós. Através das obras básicas da nossa doutrina, uma a uma, vem aclarando os nossos raciocínios e nos convidando a algo mais. Nós, no primeiro livro, na primeira obra básica, nós vamos encontrar, através do Livro dos Espíritos, respostas a questionamentos que desde muito tempo, talvez, nós fizéssemos. Na segunda obra, desvendando os invisíveis e trazendo para nós essa comunicação permanente entre o mundo dos espíritos e o mundo da matéria, nós fomos percebendo que nós estamos entrelaçados e que vivemos e convivemos muitas vezes sem perceber esta ligação e esse contato que acontece em todas as oportunidades de nosso dia a dia. E nós poderíamos pensar, mas como pode se dar esse contato se durante o dia eu estou dedicado aos meus afazeres e aos meus interesses? Justamente nesses interesses, nós vamos estabelecendo conexões e afastando ou trazendo para junto de nós pessoas e seres que têm o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de desejo, o mesmo tipo de conexão. Na terceira obra, nós tivemos a oportunidade de, através do Evangelho segundo o Espiritismo, descortinar para nós passagens dos Evangelhos que inúmeras vezes nós havíamos lido e que pouquíssima coisa haveríamos compreendido. E hoje nós questionamos por que nós não havíamos compreendido. Muitas vezes o Evangelho é colocado por parábolas. As passagens que dão origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que são as passagens de consequências morais, muitas delas abordam aspectos e falam em parábolas, as parábolas ditas por Jesus, mas ao coração atencioso, ao coração aberto, será que é totalmente incompreensível ou será que nós não percebíamos por não ter olhos de ver, por não ter a vontade sincera e o desejo em nossos corações de entender o conteúdo daquelas passagens? Porque para nós compreendermos alguma coisa, seja qual for o nosso nível cultural, seja qual for o nosso grau de instrução, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que se eu estou em contato com algo novo, eu preciso trazer para mim a abertura para entender o teor daquela proposta, o significado que está sendo colocado. Então, começamos a perceber através dessas instruções que o que faltava para nós era querer perceber o que estava sendo proposto. Mas a misericórdia divina busca os meios para atender às necessidades de todos nós. Busca os meios de procurar proporcionar a cada um de nós o alimento imperecível e as possibilidades para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Nem sempre nós sabemos quais são os nossos reais objetivos. A maioria das vezes, nós anotamos e catalogamos os nossos objetivos de ordem material, as conquistas que nós queremos realizar, quais são os próximos passos para alcançar estes objetivos, e vamos galgando os objetivos, algumas vezes exatamente como nós desejávamos, de outras vezes nem sempre. Mas seja quais forem os caminhos que vão surgindo, nós vamos alcançando capacidade
capacidades e desenvolvendo aptidões para tornar aquele caminho mais adequado ao que nós desejamos. E fazendo esse trabalho cuidadoso para as conquistas do dia a dia, nem sempre nós nos lembramos que estamos aqui de passagem, ocupamos um corpo magnífico, elaborado cuidadosamente, precioso em todos os seus aspectos, e frágil e potente, e que atende aos desejos do Espírito, que está aqui, tendo a possibilidade de ter um instrumento para alcançar estes objetivos. Os objetivos, quando nós estamos no plano espiritual e preparamos mais uma passagem na Terra, naturalmente esses objetivos são baseados nas conquistas que nós precisamos realizar para superar as dificuldades vivenciadas no nosso passado. E quando nós temos oportunidade de ver o Evangelho e passar por aquelas passagens com uma compreensão mais desperta, mais consciente, compreendendo o que significa que é para uma vivência mais equilibrada, nós buscamos então conhecer cada um daqueles aspectos para poder viver melhor. Então o Evangelho proporciona para nós isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz a compreensão do que nós não entendíamos quando líamos e relíamos o Evangelho que os diferentes, cada um dos apóstolos de Jesus, escreveram para que nós pudéssemos hoje continuar olhando, lendo e relendo, para aprendermos a colocá-los em nossa vida, em nosso coração e em nossas atitudes. Na quarta obra da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, vem para nós o estudo das consequências que tem das nossos diferentes comportamentos, das nossas filosofias, de como nós estaremos vivendo depois que deixarmos o corpo físico. Descortinou-se para nós uma vida completamente nova para nós que não enxergávamos e que não percebíamos o que queria dizer aquelas palavras, o que significava o céu quando Jesus pronunciava, o que significava inferno, o que significava o reino de Deus em nossos corações. Então, cada um dos estudos apresentados no Céu e Inferno, trazendo a vivência dos espíritos, que somos nós, quando nós deixamos a matéria e passamos a viver no plano espiritual, exatamente no local que nós estávamos. Claro, não falamos do espaço físico, porque pelo menos imagino que nós já temos o conhecimento para não ficarmos nas nossas casas materiais. Mas falamos da nossa casa mental. Essa casa mental é para onde nós iremos da mesma forma que nós estamos aqui. Então, sabemos que se nós queremos um plano elevado, precisamos elevar os nossos pensamentos e solidificar este reino em nossos corações. Na quinta obra, que é a Gênese, trouxe para nós Kardec, através das instruções dos Espíritos e da habilidade deste mestre, para elaborar estas obras de forma que pudesse falar a cada coração, que pudesse falar a cada mente que buscava esse estudo, trouxe para nós a compreensão de como ocorreram aquelas tantos milagres que nós vimos tantas vezes repetidos. Falou para nós, antes disso, dos fluidos. Nos ensinou que nós vivemos mergulhados nesses fluidos e que Deus cria o tempo todo com estes fluidos e que nós somos co-criadores.
e que também criamos. E é importante que nós possamos pensar no que nós criamos. Que criações são essas? Claro, o que nós construímos materialmente, nós vamos vendo e percebendo se é bom, se não é. Mas, a par destas construções, nós construímos outras. Temos criações que nem sempre nós nos damos conta e que permanecem conosco todo o tempo. São as construções que nós fazemos através dos pensamentos que temos, através dos sentimentos que expressamos ou não, mas que vão criando, que vão moldando esta matéria através da nossa essência, poderíamos dizer. Mas hoje nós estamos especificamente com um dos itens do capítulo 15, onde vai ser estudado um dos milagres operados por Jesus. É aquele que fala sobre o cego de nascença, que está colocado no Evangelho de João, do capítulo 9, já do primeiro item, e se estende. Essa narração do cego de nascença se estende para trazer, João cuidadosamente vai narrando cada uma daquelas situações vivenciadas, e João conta que Jesus passava por determinado local, ele e os seus apóstolos, e olham, e os apóstolos comentam: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Já nessa frase, já traz para nós muitas interrogações. Imaginemos nós, há algum tempo atrás, que não conhecíamos a doutrina, que não sabíamos interpretar, pelo menos boa parte de nós. É claro que existem estudiosos e existem corações que se abrem a esta compreensão e recebem esse entendimento. Não era o meu caso. Mas como a gente interpretava quando lia tal frase? Ora, se nasceu, se é uma criança, e se acabou de nascer, o que poderia ter feito? Qual pecado poderia ter cometido? Que pergunta é essa? Se foi ela, antes, onde ela estava? Antes de ser concebida, o que ela poderia ter feito? Claro que para um raciocínio puramente voltado para o que está posto, sem buscar as nuances e o entendimento, possivelmente nós iríamos dizer: isso não tem sentido. Uma criança nada pode ter feito. E se ela está pagando o que os pais fizeram, isso não tem lógica, não tem sentido. Aonde é a justiça? Isso são questionamentos que talvez tenha passado pela mente de alguns de nós. Passou pela minha. Especialmente esse da justiça. Onde é a justiça? Qual o sentido? Qual o sentido de alguém aguentar as consequências do que o pai, a mãe ou quem quer que seja tenha feito? E segue. E segue. As perguntas ficam no ar, talvez, para aqueles que estavam lendo, e segue a narrativa de João. E Jesus diz para os seus apóstolos: nem ele, nem os seus pais. Isto aconteceu para a glória de Deus. Então Jesus não tirou, não disse que não podia ser, que não era possível, não recriminou os seus apóstolos ou qualquer negativa com relação a essa possibilidade. Então, se ele não disse que estava errado, ele simplesmente disse que ele não havia pecado, é porque haveria uma possibilidade dele ter pecado. E como nós poderíamos entender isso? Com a doutrina dos Espíritos, com o entendimento da reencarnação, isso é completamente claro. É claro
que nós podemos cometer falhas, equívocos tão grandes, de tal forma ferir a nós mesmos, porque por mais que nós pensemos que ferimos alguém, nós ferimos muito mais a nós mesmos quando infringimos a lei divina. Porque nós temos essa lei gravada dentro de nós, não importa qual seja a denominação religiosa ou não que nós estejamos. Se eu digo que sou ateia, tudo bem, eu posso negar a existência de Deus, mas a lei de Deus está na minha consciência. Se eu digo que Deus não existe, que é um produto de criação para dominar as massas, Deus, a sua lei, permanece na minha consciência. Isso está presente. Quando eu estou no plano espiritual, eu sei disso e muitas vezes eu busco as provas que são necessárias para me reabilitar perante a lei que eu infringi e que eu mesmo atribuo culpas. Quando nós sabemos, e a doutrina nos ensina, que nós precisamos buscar a responsabilidade que nos compete, nós, na maioria das vezes, desenvolvemos culpa. E quando nós nos lembramos do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, e que nos ensinava a perdoar, assim, perdoar aos nossos irmãos como nós gostaríamos de ser perdoados. Então, nós colocamos muitas barreiras, impedimentos para perdoar. Então, nós rogamos para nós uma compaixão, uma misericórdia que nem sempre nós temos. E Jesus nos ensinava que a cada um de acordo com as suas obras. Então, se eu sou dura com o meu irmão, se eu julgo severamente o meu irmão, certamente com esta medida eu irei me julgar. Então, esta consciência que desenvolve uma culpa, muitas vezes busca a situação de dificuldade para sentir-se, então, livre destes pesares que carrega. Mas, nessa passagem, explicitamente, não era caso de culpa. Aquele espírito colocou-se naturalmente à disposição, porque antes de Jesus encarnar, no caso, na Terra, ele encarnou. Antes de Jesus encarnar, naturalmente, houve toda uma preparação. Houve todo aquele esquema elaborado, quais os espíritos que colaborariam, sejam os que ficaram no plano espiritual, sejam os que vieram para a Terra para, de alguma forma, colaborar. E aquele espírito, naturalmente, esteve feliz por ocupar esta missão, este trabalho de passar alguns anos na Terra, reencarnar na situação de cego de nascença, para em dado momento encontrar Jesus e ele proporcionar para ele a oportunidade de ver materialmente através de um milagre. E isto aconteceu em um dia de sábado. E se nós tivermos cuidado em ler as passagens do Evangelho, nós vamos ver que Jesus tinha uma predileção por realizar estas curas no dia de sábado. E nós sabemos que os judeus guardavam o dia de sábado. Nada poderia ser feito no dia de sábado. E guardavam porque era algo externo, porque era algo que era visto e que era observado. Claro que Jesus veio nos ensinar que nós precisamos guardar e conservar é a atitude daquele que ama a Deus e que busca a oportunidade para vivenciar os ensinamentos que nos são oferecidos. Isto, Jesus veio nos ensinar que deve ser feito
em todos os dias e em todas as oportunidades. Então, para proporcionar, talvez até mesmo aos judeus, a oportunidade de reavaliar os conceitos, de observar que nós estamos aqui para servir. E ele dizia, um pouco depois, fez a cura e disse que nós deveríamos aproveitar para trabalhar enquanto é dia. Porque quando se fizer à noite, nós não mais poderemos trabalhar. Naquela época não havia energia elétrica. Será que ele falava disso? Que então não poderia trabalhar à noite por essa razão? Claro que não. Porque Jesus, todas as suas falas, não apenas significava o que estava explícito, mas significava inúmeras outras possibilidades de avaliação à medida que nós abrimos os olhos. Por esse entendimento, em trabalhar enquanto é dia, nós podemos pensar em inúmeras coisas. Trabalhar enquanto nós estamos tendo a oportunidade de ser saudáveis, de termos mãos, pernas que permitem o nosso caminhar, o nosso deslocamento, a realização de tarefas, e buscar alguém que precisa de alguma coisa, estender os nossos braços, caminhar uma légua a mais, fazer algo por alguém. Podemos pensar que deveríamos aproveitar esta oportunidade enquanto temos lucidez para fazer as escolhas, enquanto temos oportunidade de poder estar em um veículo que nos proporciona, falo veículo físico naturalmente, que nos proporciona tantas possibilidades. Possibilidades de levar alento aos corações. Possibilidade de atender às necessidades materiais de alguém. Alguém que deseja trocar uma veste e não consegue. Alguém que deseja tomar um banho e não consegue. Alguém que deseja um alimento e não tem. Alguém que deseja visitar alguém que ama e não tem meios para fazê-lo. São tantas as possibilidades de realizar pequenas coisas que muitas vezes nós dizemos, estou tão cansado. A minha vida são só coisas pequenas. Não tem nada de interessante. Eu não faço nada, eu não sei fazer nada. E nós, quando dizemos isso, nós estamos negando a nossa origem divina. Não há nenhum de nós que não possa fazer algo, nem que seja o exemplo bom ou ruim. Porque com aquele que dá um exemplo ruim, nós percebemos que não é um bom caminho e que traz consequências danosas para os que estão à volta e principalmente para quem executa, para quem realiza ou não. Porque não é só através de realizações, é também através de não realizar. Se hoje eu resolvo entrar na minha casa material, já estando fixada na minha casa mental, desejar ficar sem fazer nada para ninguém, posso ficar. Então poderia pensar, com esta minha escolha, eu não vou estar sendo pesada a ninguém, nem vou estar incomodando ninguém, mas eu vou estar pesando na economia do universo. Eu vou estar pesando nas coisas que eu poderia realizar, mesmo com toda a minha simplicidade, mesmo sem eu ter grandes capacidades desenvolvidas agora, porque em potencial todos temos. Mesmo sem ter essas possibilidades descortinadas aos meus olhos, algo há que eu posso fazer. Então, que façamos enquanto é dia, enquanto estamos a caminho, enquanto temos oportunidades. Diriam alguns, reencarnaremos. Sim, reencarnaremos.
mas temos noção de quantas encarnações nós já tivemos, quantas oportunidades nos foram concedidas. Quisera tenha sido só na Terra. Desconfio de que não. Desconfio que viemos de outras paragens e que recusamos inúmeras oportunidades para ver. Então Jesus, quando encontrou aquele cego de nascença, interessante que ele não perguntou ao cego: o que queres que eu faça? Que ele geralmente perguntava. Ele não perguntou porque aquele, especificamente aquele, estava em trabalho. Ele estava na realização, colaborando da forma que podia para que Jesus apresentasse aquele aspecto da grandeza divina e das possibilidades que estão para todos nós e que nós ainda vamos demorar certamente muito tempo para operar daquela forma, porque preferimos o comodismo, preferimos ir bem devagar. Mas aquele que foi curado e que Jesus colocou aquela massa nos seus olhos, que fez ali com o barro e com a saliva e colocou nos seus olhos, que certamente ele não precisaria colocar, com toda certeza, porque ele poderia manipular os fluidos e simplesmente fazer que aquilo acontecesse e que ele enxergasse, mas ele manipulou de uma forma a dar um trabalho a mais. E certamente naqueles elementos ele colocou os fluidos que iriam proporcionar a abertura da visão. E o rapaz foi até aquela fonte onde ele mandou ir ao poço e lavar naquele tanque, lavar os olhos, e enxergou. E aqueles que estavam à sua volta, aquelas pessoas que conviviam naquele lugarejo, começaram a olhar e dizer: mas este não é o cego? Não é o filho dos meus vizinhos que era cego e que agora está vendo? Outros diziam: não pode ser, não pode ser. E ele dizia: sou eu mesmo. E essas conversas foram se espalhando e chegou aos ouvidos, né, dos fariseus, daqueles cuidadosos com a lei, com a exterioridade da lei. Então, foram perguntar, foram buscar compreender isso, interrogaram esse rapaz e perguntaram como isso tinha acontecido, se ele era o cego, e ele disse: sim, era. E como vês? Ele disse que alguém alguém chegou, pegou um barro, colocou saliva, passou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque de Siloé, e então eu vi. Então os fariseus perguntaram: no dia de sábado, é um pecador? Com certeza. E o cego, provando a grandeza do seu coração, a grandeza daquele espírito, diz: como um pecador pode fazer coisas que vêm de Deus? Como é possível um pecador realizar tal obra? Aí eles deixaram o rapaz seguir, mas continuaram nas investigações, foram buscar os pais do rapaz. Os pais com medo porque aqueles que fossem considerados heréticos eram afastados do templo, não poderiam entrar. Então eles dizem para os fariseus: interrogue a ele. Ele já tem idade suficiente para responder por ele. De novo foram buscar o rapaz. De novo o rapaz repetiu cada uma das passagens. E diz: por que questionam se não querem saber? Querem se tornar discípulos dele? Então, era um espírito vigoroso. Teve coragem de falar na cara dos fariseus o seu pensamento. Como um rapaz simples, mas com vigor, porque é o vigor do espírito que já compreendeu a que veio. E continuou repetindo, não é? Que tinha sido curado por Jesus. E seguiu.
seguiu no seu caminhar. Para nós que lemos e relemos essas passagens e que enxergamos. Às vezes precisamos de óculos, mas enxergamos. E se ficarmos cegos materialmente, geralmente é catarata e a gente vai, faz uma cirurgia e volta a enxergar. Mas será que nós enxergamos mesmo? Nós já conseguimos, nós somos aqueles que Jesus não precisaria perguntar: o que queres que eu faça? Porque Ele já vai perceber em nossas mentes e em nossos corações o que nós de fato queremos. Nós sabemos o que de fato nós queremos. Porque muitas vezes nós nos comportamos como se nós não soubéssemos. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Não há, na maioria das vezes, um casamento, uma união, uma coerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. Nós sabemos, através dos ensinos que Jesus fez para nós, que nós precisaríamos ter os corações ternos, sermos misericordiosos e olharmos para os outros com o olhar que nós gostaríamos de sermos olhados, de sermos vistos. E não é que a gente estuda isso e quando menos espero, eu percebo que eu estou numa análise crítica de alguém, de um comportamento de alguém bem severa, de uma forma bem severa. E isso me assusta. Porque eu olho para isso, eu olho para dentro de mim e penso: como é que eu ouso a fazer uma avaliação dessa forma, a ser tão dura com o outro? E vocês imaginem que eu acho que não faz uma hora que eu fiz isso. Eu estava na casa de uns amigos muito queridos que eu tenho aqui na Coab 3, e eles estavam com um programa muito ruim, mas tudo bem, esses programas de notícias terríveis. E passou lá uma cena, que naturalmente eu não vou falar, mas eu vou falar do pensamento que eu emiti. Eu disse: mas que mulher tão boa. E no mesmo instante eu disse: mas que mulher comigo tão intolerante. E que ainda não compreendeu a misericórdia divina. E que ainda não buscou compreender as milhares de nuances que existem em cada coração. E que o que para mim é uma tolice, para o outro pode ser um elemento principal da sua vida. Que o que para mim não significa absolutamente nada, para outro pode ser indispensável. Quantas vezes nós vemos pessoas aflitas, angustiadas, porque moram sozinhas? Porque pode ser que venha a morrer e não tem ninguém para cuidar. E nós vemos essas aflições como se nós pensamos, mas sabemos que há uma dor para aquele coração. Que é aquele coração que sente necessidade deste contato, desta união, desta presença material de alguém, deseja, sabe que quando for morrer, naturalmente vai morrer sozinho, porque nós nascemos e morremos sozinhos, cada um de nós na sua existência. Pode ter milhares de pessoas assistindo, colaborando, participando, mas eu vou realizar aquilo. Cada um de nós vamos realizar. Mas há corações que desejam ter uma mão para segurar. Há corações que desejam e precisam da companhia de outros corações.
há outros que têm essas companhias, mas o coração está ausente. E que muitas vezes sente isso como algo terrível na sua mente, no seu coração, na sua vida. Então, quando nós olhamos para alguém, nós precisamos lembrar que da mesma forma que dentro de nós, em nossas mentes, há uma infinidade de situações, de sentimentos, que nós nem sempre sabemos e percebemos essas situações. Da mesma forma, em cada uma das pessoas que estão aqui, na carne ou fora dela, e aqui que eu digo, é na terra, onde quer que nós estejamos, cada coração que nós encontramos é um mundo de vivências, de potencialidades, de facilidades e dificuldades. As facilidades são aquelas que nós trazemos, mas que estão soterradas abaixo, soterradas em quilos e quilos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de interesses imediatos, de olhar para fora, do olhar superficial, do olhar que vê coisas, do olhar que não está interessado muitas vezes em descortinar a preciosidade do mundo íntimo. E o mundo íntimo é precioso, ainda que ele esteja cheio de fealdades. Porque se eu não souber que eu tenho fealdades no meu coração, eu não tenho como transformar isso. Se eu não perceber que eu tenho um olhar crítico para o comportamento de alguém, eu não vou perceber que eu tenho essa tendência e que eu preciso corrigir isso, que eu preciso olhar para o outro com a mesma misericórdia que eu olho para mim. E lembremos que esta misericórdia, que é apenas aparente, uma vez quando eu uso só para mim, esse subterfúgio seria a palavra mais correta para ser usada, eu não vou ter quando eu deixar o veículo físico. Aí, serei eu comigo mesma. Eu posso até ignorar por um tempo, mas eu vou precisar acordar. Nós podemos recusar por muito tempo. Não é a primeira vez que Jesus fez o convite, que ele trouxe o convite. Antes de Jesus, inúmeros outros convites já tinham sido feitos para cada um de nós. Convites para ocuparmos o espaço que nós viemos ocupar. Nós fomos recusando, dispensando, adiando. E ainda hoje, muitas vezes, adiamos. Adiamos quando nós dizemos, eu reencarno. Amanhã eu resolvo isso. Hoje não. Isso não dá para mim. E nos ensina a doutrina que se algo chega para nós é porque nós temos condição. Nós temos condição. E se nós agora olharmos para o que já vivenciamos, e se for passando em revista, porque essa revista pode ser bem rápida, acelera, nós vamos ver que muitas das situações nós passamos, mas não resolvemos. Não resolvemos. Porque as situações que chegam é sempre para serem resolvidas, não no descarte, resolvidas. Como é que eu resolvo? Como é que nós resolvemos? Amando, cuidando, amparando, compreendendo. Então eu tenho que estar ao lado de alguém que me fere. Não preciso estar ao lado materialmente de alguém que me fere. Mas eu preciso estar aberto em coração, em espírito, em entendimento. A minha mente precisa estar aberta a este relacionamento, a este entrelace,
para que ele seja um entrelace através da fraternidade, do respeito, da compreensão de que é o tempo daquela criatura, que cada um oferece o que tem para oferecer, o que deseja oferecer naquele momento, que nós podemos ir além do que nós já estamos repetindo, mas para isso precisa vontade. E para que a vontade seja exercida, precisamos ter a disciplina de entender se aquilo que eu quero é bom, é útil, agora e no futuro, para mim e para todos. Buscando a sutileza para a nossa vida na Terra, ocupando os corpos que ocupamos, buscando a compreensão da questão são oferecidas muitas vezes por pessoas que nem percebem, nem sabem o que estão oferecendo. Um dia desse eu tive a oportunidade de ver um artista que eu sempre, até hoje, desde que era criança, eu ouvia essa música quando era criança, e eu, quando menos espero, eu estou repetindo um refrão, e que quando eu escutei o artista dizendo, não, eu simplesmente só fiz essa música, mas eu não estava pensando nisso que as pessoas pensam. Eu disse, que pena. Mas ele ofereceu. Até hoje ele não percebeu. A música, o refrão que eu vou só dizer é caminhando e cantando, seguindo a canção, não sei, acho que alguns de vocês devem conhecer. O autor, ele não tem a menor ideia do que ele ofereceu. Talvez nós também tenhamos cantado e não tenha percebido a proposta. Então, caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Então alguém coloca, então como foi? Foi utilizado. Aquele instrumento perfeito, imperfeito, defeituoso mesmo, que somos nós na maioria das vezes, foi utilizado para algo precioso, que até hoje ele não entendeu, mas proporcionou a outros corações um momento de refrigério, um momento de compreensão. Quando a gente pronuncia isso, entendendo isso, a gente se sente ligado. Estamos todos ligados. Então, por que nós queremos afastar alguns? Ainda que nós queiramos afastar materialmente, que possamos entender que o nosso destino é sermos fraternos, é sermos amorosos, é vivenciarmos o amor plenamente, sem barreiras. Acabei de ultrapassar uma barreira, minha gente, agora que eu vi, que passou da hora, perdão, agradeço a todos pela oportunidade e uma boa noite para todos nós.